Qual é? Gleco aqui, fazendo o episódio 2 de como jogar Nimble. Já me empolguei logo depois de gravar o primeiro episódio e quis gravar o segundo em sequência. Espero que quem tenha assistido o primeiro também tenha hypado o jogo e esteja vendo aqui o segundo. Hoje eu vou falar sobre combate e descanso. Eu vou retomar algumas coisinhas que eu falei sobre o combate rapidinho do primeiro vídeo para explicar melhor como as coisas acontecem durante as rodadas, né? E depois eu vou falar de descanso. São duas coisas bem legais do sistema. O combate, como eu expliquei da outra vez, todo herói no combate tem três ações na rodada, porque essas ações servem tanto para agir no próprio turno, como ações normalmente seriam, e reações no turno dos outros. Então o jogador tem que prestar atenção quando que ele quer. Ele tem que ficar prestando atenção na rodada inteira. A verdade é essa. Porque ele pode se arrepender de não ter feito uma reação no momento certo. Ou ele pode fazer muitas reações e quando chegar o turno dele, ele não tem nenhuma ação para fazer. Então esse é um aspecto do Nimble tático que é bem importante. E eu falei das ações aqui já, né? Tem a ação que é bem legal, que você pode se colocar no lugar do seu aliado para sofrer o dano por ele. E aqui agora eu vou falar sobre como é que acontece a iniciativa, como o combate se desenrola, né? Como é que essas três ações veem o jogo. Tudo começa na iniciativa, obviamente, né? E a iniciativa aqui é, dentro do esperado, você rolar o D20 e você soma a sua destreza. É a partir daí que fica interessante, porque depois de você rolar e somar a sua destreza, você confere se o resultado é de um dígito, de dois dígitos ou 20 ou mais. Se for de um dígito, você tem uma ação só na primeira rodada. Se for de dois dígitos, até o número 19, você tem duas ações na primeira rodada. E se for um 20 natural ou 20 ou mais no resultado final, você tem três ações. Você tem todas as três ações na primeira rodada. Isso é para equilibrar o fato de que só os jogadores jogam a iniciativa. Os monstros agem sempre depois dos jogadores. Tirando os chefões, os monstros normais sempre agem depois dos jogadores. Então isso é para trazer um equilíbrio ali na primeira rodada, né? E tudo bem. E aí os jogadores eles podem agir. O livro fala aqui que pode ser em sentido horário na mesa, ou pode ser por ordem alfabética se estiver jogando online. E aí e fica essa ordem definida, tá? O jogo fala que de vez em quando, se os jogadores quiserem, eles até podem trocar de ordem. Por exemplo, o segundo jogador quer agir por último e o quarto quer agir em segundo. Aí dá uma trocada, mas que não é legal ficar fazendo isso sempre, porque a ideia do jogo é ser rápido, né? Como eu falei no vídeo anterior. E aí, como é que é a próxima rodada, afinal de contas? Como é que eu recupero essas minhas três ações? Você recupera as três ações no fim do seu turno. Não no começo do seu turno, não no meio da rodada, não no sei lá quando. Você no fim do seu turno. Então, se você começa a primeira rodada com duas ações, você tirou 15 de iniciativa. Você começa com duas ações. Você pode usar essas duas ações no turno dos seus amigos que por acaso estejam agindo antes de você, né? Ali naquela situação. E quando chegar a sua vez, se você tiver ação ainda, aí você faz as suas ações mesmo, que não são reações. No final do seu turno, você recupera as três ações. Isso significa que você tem três ações até o final do seu próximo turno. Eu sei que falando assim talvez soe complicado, mas é mais simples do que parece. Você simplesmente, a partir do fim do seu turno, você reseta suas ações para te dar tempo de fazer possíveis reações ao longo do turno dos outros. E você tem que pensar bem, como eu falei aqui no começo do vídeo, você tem que pensar bem se vale a pena usar essas reações ou não, em que momentos usar. Porque você tem que ter em mente que você tem que chegar no seu turno com alguma ação, né? De preferência. Pode ser que não, mas pode ser que sim.
Talvez, por exemplo, você queira ter 3 ações no seu próximo turno. Nesse caso, você está se comprometendo a não reagir nenhuma vez. Ou você pode se ver forçado pelas circunstâncias, ou com um personagem que é mais focado nesse tipo de reação, você pode se ver em situações de gastar uma, duas, três reações, chegar no seu turno e não ter nada para fazer. E aí você recupera as 3 ações no fim do seu turno, e aí as coisas continuam. Então, tendo em mente que os monstros sempre agem depois dos jogadores, né? É interessante, porque já na primeira rodada, no fim do seu turno, você recupera as 3 ações, e aí os monstros vão agir depois de você. Então, até o seu próximo turno, você vai passar por todos os monstros, podendo reagir a coisas que eles façam, né? É, Tem ações que têm limitações, né? Tem ações que são uma vez por turno, né? Não são ações, me corrigindo, habilidades. Tem habilidades que são ações que só podem ser usadas uma vez por turno. E tem habilidades que são ações ou reações que só podem ser usadas uma vez por round. Na verdade, todas as reações só podem ser usadas uma vez por round. Então já tem isso, né? E aí isso varia muito das habilidades do seu personagem, né? Tem essa limitação. Tem um negócio interessante também, que algumas ações, em especial magias, custam mais de uma ação. Às vezes custam duas e em casos extremos custam até três. No Nimble, a maioria das ações custam uma ação. Essa frase é estranha, né? Mas é isso aí. A maioria esmagadora das coisas que você faz custam uma ação só. Mas tem coisas mais poderosas que podem vir a custar duas ou três. Quando isso acontece, o jogador, principalmente o conjurador, pode se ver na situação de, putz, mas eu tive, vamos supor, que usar duas reações e no meu turno só me sobrou uma ação. Só que eu queria conjurar a magia de duas ações. Pô, isso é uma merda. Sim, isso é uma merda. Mas qualquer ação, qualquer atividade que exija mais de uma ação, você pode ir fazendo ao longo dos turnos, desde que você mantenha a concentração. Então, vamos supor que esse mago quer usar a magia de duas ações. Ele acaba só conseguindo usar uma ação no turno dele, e aí no próximo turno ele pode usar mais uma ação. E aí ele lança a magia depois de conseguir a segunda ação. Então você pode, tipo, concentrar a sua habilidade, caso ela tenha mais de duas ações, de um turno para o outro. Entendeu? O livro até dá o exemplo aqui do mago que quer considerar um golpe congelante, vou traduzir assim, que é de 3 ações. E ele só tem uma ação. Aí ele gasta uma ação nesse turno, e no próximo turno ele gasta as outras duas. E aí ele conjura a magia dele no turno seguinte. Nesse só dá uma atrasada, né? Mas pelo menos não impossibilita o conjurador de reagir às coisas, seria um pouco penalizante, né? E descanso. O Nimble tem um negócio aqui que eu acho que é um assunto sensível em muitos RPGs, que é o descanso. RPGs que têm descansos muito generosos, RPGs que têm descansos muito eh, fracos, básicos, e vários RPGs tentam buscar esse meio termo, né? Eh, o Nimble, ele confia, ele tenta buscar um meio termo. Então, ele tem os descansos de campo e os descansos seguros. Os descansos de campo, você pode recuperar o fôlego, que é um negócio que leva 10 minutinhos e você pode jogar qualquer quantidade de dados de vida seu e você recupera aquela vida. Mas o que é dado de vida? É aqui o momento certo para explicar. Parecido com o D&D quinta edição, todo personagem tem uma quantidade de dados de vida, que costuma ser igual ao seu nível. Tem habilidades que podem fazer isso ser diferente, mas costuma ser igual ao seu nível de personagem. Então, um guerreiro de nível 1 tem um dado de 10 de vida. Um guerreiro de nível 2 tem dois dados de 10 de vida. Beleza?
É mais ou menos isso. Então, quando você recupera fôlego, você escolhe qualquer quantidade de dados de vida que você tenha e rola eles. Soma força a cada um deles e você recupera essa quantidade de vida. O detalhe é o seguinte: esses dados de vida foram gastos. Então, se você quiser recuperar o fôlego depois, esses 2 dados de vida você não tem mais. Então, se você só tinha esses 2 dados de vida, agora você tem 0, você não consegue recuperar o fôlego de novo. Você vai precisar fazer um descanso mais demorado para recuperar seus dados de vida. No descanso que você monta o acampamento, você descansa por mais ou menos 8 horas, com comida e sono, né? E aí você gasta os dados de vida com seu valor máximo. Então, em vez de você rolar os dados de vida e somar, né? Você pegaria esses D10, por exemplo, e já contaria como 10. Gastei 2 D10, 10 mais 10, 20, mais a minha força ali em cada dado, vamos supor que 12 em cada dado, 24. Entendeu? Se você tiver força negativa, só para deixar claro, o livro deixa aqui também, você está numa situação complicada. Realmente a força negativa subtrai seu descanso. Por isso que força é uma coisa bem importante, para além de fazer musculação na academia, né? E aí tem o descanso seguro. O descanso seguro, sim, é o descanso completo, o mais completo possível. No descanso seguro, você recupera todos os seus PVs. Você recupera todos os dados de vida que você gastou, recuperando fôlego ou no acampamento. Você recupera todos os recursos de classe que por acaso você tenha, porque no Nimble tem habilidades que você só pode usar 2 vezes por dia, por exemplo. Aí, beleza. Sabe? Coisas desse tipo. E você recupera toda a sua mana. Isso mesmo. Nimble tem mana. A gente vai falar disso num próximo vídeo. Os conjuradores no Nimble têm mana. E você recupera um ferimento. Então, se você lembrar do meu primeiro vídeo, que eu falei que quando você cai, você morre se juntar 6 ferimentos. Talvez você não morra. Talvez você fique com 3 ferimentos. Mas não é qualquer magia de cura ou poçãozinha que vai fazer esses ferimentos desaparecerem, não. Você tem que fazer um descanso seguro e você recupera um ferimento. Tem habilidades e outros efeitos que podem fazer você recuperar ferimentos mais rápido. Mas, no geral, você só recupera um ferimento por descanso seguro. E qual é a diferença do descanso seguro para montar o acampamento, além dos efeitos mecânicos? É só fazer um descanso seguro na masmorra, né? Não. A regra é clara aqui. Você só consegue fazer um descanso seguro em lugares que o mestre diz que são seguros de verdade. Então, taverna, um castelo, um oásis no meio do deserto, que seja é, uma caverna no meio da floresta, mas é tipo um abrigo, não tem nenhuma ameaça de monstro ali. Então, nada de descanso seguro no meio da masmorra. O máximo que você vai conseguir fazer é um acampamento, que você vai gastar dados de vida no valor máximo, mas você não recupera habilidade, você não recupera mana, você não cura ferimento e você não recupera seus dados de vida. Então, é bom prestar atenção na hora que você vai descansar no Nimble, certo? Então esse aqui foi o episódio 2 do Nimble. Espero que vocês tenham gostado. Estou tentando fazer mais ou menos desse tamanho aqui os vídeos. Comenta aí embaixo, ativa o sininho, dá like, dá dislike. Vê o primeiro vídeo. No episódio 1 eu explico as mecânicas mais básicas. E no episódio 3 eu vejo do que eu vou falar ainda. Vocês vão descobrir, tá? Forte abraço.